Bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus. Peço a você que se inscreva aqui neste canal, curta, comenta, compartilha, deixa aí o seu like e, claro, vamos à parte 2 da mensagem que começamos no dia de ontem, falando sobre Gideão. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, no vale, perto do outreiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que, daquele que eu te disser, contigo, este não irá. Presta atenção. Deus convocou Gideão. Gideão convocou uma galera. Haviam 32.000. Só que agora começa a peneira. E Deus falou com Gideão: quem for medroso e tímido, volta para casa. Sai das montanhas, fica aguardando que a gente vai derrubar os nossos inimigos. Sabe quantos de 32 saíram? Como a gente leu, 22.000 meteram o pé e deixaram Gideão com 10.000 para trás. Só que tem um detalhe, como eu falei no dia de ontem, não é a quantidade e sim a qualidade. Agora, continuemos a palavra do Senhor. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, este porás à parte, como também todo aquele que abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas à tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Mas você deve estar se perguntando: por que Deus escolheu aqueles que estavam pegando a água com a mão e levando à boca, e não aqueles que estavam de joelhos? Sabe por quê? O mesmo aconteceu no tempo de Neemias. Neemias estava reconstruindo os muros. E o que aconteceu? Com uma mão, Neemias e o povo seguravam a espada caso houvesse a necessidade de defender a construção, e com a outra eles trabalhavam levantando o muro. Foi a mesma coisa que aconteceu com Gideão. Gideão precisava de homens. Deus escolheu os 300 que estavam com uma mão levando água na boca e bebendo, do que aqueles que se ajoelhavam e colocavam seu rosto totalmente na água. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: aqueles que estavam pegando a água e levando na sua boca poderiam muito bem com a outra mão segurar a espada e poderiam muito bem ficar ligados no que estava acontecendo ao redor. Por isto, esses 300 foram escolhidos. Por isto, o Espírito do Senhor apoderou-se da vida de cada um deles, e eles foram capazes de pegar os midianitas e derrotá-los. Porque imagine a cena: 32.000
32.000 diante do exército midianita. No primeiro grito que o exército midianita desce, os 22.000 que saíram na primeira peneira iriam sair correndo. E o que aconteceria depois? Eles seriam todos envergonhados e o nome do Senhor seria envergonhado no meio dos seus inimigos. E os midianitas iriam falar: tá vendo lá, ó, de que adiantou um exército gigantesco? Todos correram com medo. E sabe onde eu faço uma comparação também? Lá no livro de Samuel, quando o gigante Golias se levantou, todos ficaram com medo e o primeiro a temer foi o próprio rei Saul, que durante 39 dias escutou o gigante cuspindo e falando asneiras e desafiando o povo e falando assim: cadê seu Deus, Israel? Cadê seu Deus? Eu sou maior que o seu Deus. Foi preciso Deus levantar Davi, um rapaz de 13 anos, mas cheio do Espírito Santo, para derrubar aquele gigante, derrubar aquela afronta. Você está entendendo? Deus está falando contigo no dia de hoje. Pode levantar a afronta que for. Gideão, vá na tua força, Gideão. Eu sou contigo, Gideão. Gideão, abra seus olhos. Ele está separando você para ir contra esta afronta, para ir contra esta luta que está vindo sobre a sua vida. Deus é contigo, independente da situação, independente do que você está passando. Deus, Ele é contigo. Se Deus escolheu um homem, mais 300, escolhidos ali, separados a dedo, para que a batalha fosse vencida com pouco, você acha que Deus não é capaz de fazer com que você vença uma batalha? Se Deus, que é Deus, no tempo de Elias e de Eliseu, escolheu duas viúvas, a primeira no tempo de Elias, que o alimentou seu filho, e ela também comeu da provisão que Deus havia direcionado o profeta para falar com ela. E a segunda, que Deus escolheu Eliseu para falar com aquela viúva: não temas, porque Deus é com você. Pega o azeite que você tem na tua casa e derrama nas vasilhas. Pega vasilhas emprestadas com seus vizinhos. Depois você vai pegar o azeite, vai vender esse azeite, vai quitar as suas dívidas e você vai viver com o que sobrou. Imagina o que Deus vai fazer, meu querido e querida, com a sua vida. A primeira viúva, Deus falou com Elias, e Elias foi até ela e ela ouviu o profeta, e durante um bom tempo aquele bolo e o azeite que tinha alimentou 3 pessoas. Você está entendendo? Deus faz muito com o pouco. Eu já falei aqui, o pouco com Deus é muito. Muito, se você não tiver Deus, é nada. É nada. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você ser um bilionário como um cara assim, Elon Musk, Jeff Bezos? De que adianta? Não adianta nada. É só a famosa corrida dos ratos, onde você vai ficar ali correndo, tentando ter alguma coisa, tentando alcançar alguma coisa com a força do teu braço, e você não vai conseguir ter nada com a força do teu braço. Chame a Deus para fazer morada na sua vida. Chame ao Senhor para estar contigo, e Ele vai levantar você, Gideão, para ser bênção na vida de muitos. Olha a chave da vitória que Deus deu a Gideão em Juízes 7, 16 ao 22. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros, e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, então também vos tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial, e dizeis:
espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos esquerdas, as tochas acesas, e nas mãos direitas as trombetas, para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um ao seu lugar, ao redor do arraial. Olha para você ver, hein? Os caras cantaram. O cântaro que aqui fala, sabe o que é? É um vaso de barro. Podia ter óleo dentro dele? Podia. Podia ter água? Podia. Mas eles quebraram o cântaro e tocaram trombetas. Calma que a gente não acabou, não. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isto em todo o arraial. E todo o arraial fugiu para Zererá, até Bet-Sitá, até os limites de Abel Meolá, acima de Tabate. Sabe o que Gideão fez? Não levantou uma espada, não levantou um escudo, simplesmente levantou clamor, levantou oração, levantou-se ele e 300 em um estado de adoração tão plena, tão profunda, que os próprios inimigos naquele arraial, uns lutaram contra os outros, uns feriram uns aos outros, e a derrota deles foi decretada simplesmente porque 300 homens tocaram trombetas, gritaram a espada do Senhor e a espada de Gideão. Imagine a confusão mental que os inimigos tiveram naquele momento. Eles devem ter pensado: o quê? Como assim espada do Senhor? Como assim espada de Gideão? Quem é Gideão? Quem é o Senhor? E ali, na mente deles, devem ter entrado uma confusão tão grande, só de Gideão e os 300 terem clamado. Eu imagino um apartamento gigantesco, um triplex na cabeça do exército dos midianitas. Entendeu? Imagina, Gideão entrou na mente dos midianitas só dele gritar junto com o povo: espada do Senhor, espada de Gideão. Eles entraram em parafuso e saíram correndo. Uns lutaram contra o outro e eles fugiram. E nunca mais os midianitas voltaram a incomodar a Israel durante a vida de Gideão. E eu quero te dizer uma coisa: se você clamar ao Senhor, se você largar a reclamação, a murmuração de lado e falar assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim como o Senhor enviou Isaías, como o Senhor enviou Gideão, sabe o que vai acontecer? Deus vai te enviar, porque esta peleja que você está enfrentando não é sua a partir de hoje. Esta peleja é do Senhor. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Clame a Ele, busque a Ele, chame por Ele. Gideão entendeu que a missão dele era só uma: fazer aquilo que Deus havia colocado no seu coração. E Gideão assim o fez. Então quero convidar você no dia de hoje: aquilo que Deus já falou que é para você fazer, faça. Não olhe nem para a esquerda, não olhe nem para a direita, olhe para frente. Marche na presença de Deus. Permita que Deus trabalhe na sua vida e assim Ele o fará, em o nome de Jesus Cristo. Onde você está, se possível, feche os seus olhos, incline a sua cabeça, levante uma de suas mãos e oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor dos Exércitos, naquele dia, Gideão e os 300 não levantaram espada, não levantaram escudo, não fizeram nada se não fosse
clamar ao Senhor, quebrar os cântaros ao redor do acampamento dos midianitas. E assim aqueles homens tiveram uma visão, e eu creio que eles viram que o Senhor estava com Gideão e os 300. Além de tudo, eles devem ter visto os céus abertos, eles devem ter presenciado quem é o Senhor, quem é Deus, quem é o Espírito Santo na vida daquele que fala assim, ó: eis-me aqui, envia a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu amo a presença de Deus, e por isso os midianitas saíram correndo e nunca mais eles voltaram a incomodar o povo de Deus enquanto Gideão esteve vivo. E assim, Pai, nós no dia de hoje clamamos ao Senhor, estamos diante de Ti, buscando a Tua face, buscando estarmos presentes ao Senhor, e vamos continuar clamando até que o Senhor venha. O inimigo não tem poder, não tem autoridade sobre a nossa vida. Maior é o Deus que nós servimos do que o Deus deste mundo. O Deus desse mundo não é um Deus com D maiúsculo, é um D com Deus minúsculo, porque a missão dele é matar, roubar, destruir. A missão de Deus é trazer vida com D maiúsculo e vida em abundância. Portanto, Pai, clamamos ao Senhor no dia de hoje. Quebra as correntes, maldições, lança por terra, Pai, palavras contrárias contra a nossa vida em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, amado Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. E se você que está aí do outro lado foi abençoado com esta palavra, peço a ti que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha, deixa aí o seu like, ajude este vídeo a alcançar mais pessoas. Mais pessoas precisam entender que elas são o Gideão do Senhor, que foram escolhidas e eleitas para fazer a diferença aqui nesta terra, neste tempo. Amém. Fiquem todos com Deus. Aguardo vocês no próximo encontro aqui no Nada Mais para mais um momento de reflexão poderosa. E na sua tela, mais uma ministração que vai falar tremendamente ao seu coração. Clica nela e que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça em o nome de Jesus Cristo.